Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. Os Simpsons. Uma janela para o futuro? Aquela família amarela que a gente tanto ama, será que eles são tipo videntes? Desde que estrearam em 1989, os Simpsons têm sido uma presença constante em nossas vidas, trazendo humor e sátira para a tela da TV. Os Simpsons sempre foram feras em zoar a sociedade e fazer a gente dar risada com aquele humor sem papas na língua. Eles abordam temas polêmicos, criticam figuras públicas e nos fazem refletir sobre o mundo em que vivemos. Tudo isso enquanto nos divertem. Mas, de uns tempos pra cá, a parada ficou séria. Começaram a acertar o futuro. Não é só uma ou duas vezes, mas várias previsões que se tornaram realidade, deixando todo mundo de queixo caído. De política à tecnologia, parece que os roteiristas têm o dom de ver o que ninguém vê. Eles previram a eleição de Donald Trump, a invenção dos smartwatches e até mesmo a crise financeira de 2008. Como isso é possível? Mas e aí? Como eles conseguem? Será que é só sorte ou tem caroço nesse angu? Os roteiristas são apenas muito bons em observar tendências e extrapolar o que pode acontecer? Ou há algo mais misterioso em jogo? A galera que acompanha a série tá de cabelo em pé com tantos eventos que aconteceram primeiro em Springfield. Cada nova previsão que se torna realidade só aumenta o fascínio e a curiosidade dos fãs. É muita coincidência e as teorias da conspiração já estão rolando soltas. Alguns acreditam que os criadores têm acesso a informações privilegiadas, enquanto outros acham que é tudo uma grande brincadeira. Será que o Matt Groening e sua turma têm bola de cristal? O criador da série e sua equipe de roteiristas são frequentemente questionados sobre como conseguem prever o futuro com tanta precisão. Ou a resposta é mais simples do que a gente imagina? Talvez eles sejam apenas mestres em entender a natureza humana e as tendências sociais. Nesse vídeo, vamos mergulhar no mundo das previsões dos Simpsons. Vamos explorar como essas previsões são feitas e o que elas dizem sobre nossa sociedade. Vamos analisar as coincidências mais cabulosas, as teorias que pipocaram por aí e tentar separar o joio do trigo. Será que todas essas previsões são realmente tão precisas quanto parecem? Ou estamos vendo padrões onde não existem? Preparem-se para questionar tudo sobre a família mais famosa da América e o papel deles como arautos do futuro. Os Simpsons não são apenas um programa de TV. Eles são um fenômeno cultural que continua a influenciar e refletir nossa sociedade de maneiras inesperadas. O caso Donald, uma previsão da presidência? Lá no ano 2000, no episódio Back to the Future, os Simpsons deram a letra. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na época, parecia uma piada de mau gosto, uma sátira exagerada de um magnata excêntrico que ninguém levava a sério na política. Naquela época, a galera caiu na risada. Quem ia imaginar? Era difícil acreditar que algo assim pudesse acontecer de verdade. A ideia de Trump na Casa Branca parecia tão absurda que só podia ser motivo de riso. Mas em 2016, o inacreditável aconteceu e o mundo ficou de queixo caído. A eleição de Trump foi um choque global, um evento que muitos pensavam ser impossível. De repente, a piada dos Simpsons não parecia mais tão engraçada. Os fãs dos Simpsons, só pensando, eu já sabia! Para eles, era como se a série tivesse uma bola de cristal, prevendo eventos que ninguém mais conseguia ver. No episódio, a Lisa vira presidente depois do governo Trump que, segundo ela, deixou uma baita crise nas contas públicas. A transição de um governo caótico para um mais estável parecia uma narrativa de redenção. A zoeira era para mostrar o quanto o Trump era exagerado, mas ninguém podia prever que ia ser tão na mosca. As suas ações e discursos muitas vezes pareciam saídos diretamente de um roteiro de comédia. Essa previsão, talvez a mais famosa da série, virou um prato cheio para os amantes de teorias da conspiração. Eles começaram a questionar se os roteiristas tinham algum tipo de informação privilegiada ou se estavam apenas brincando com a realidade. Tem gente que jura que os criadores do programa sabiam de tudo, enquanto outros acham que a eleição do Trump já estava cozida há décadas. As teorias variam desde manipulação política até premonições sobrenaturais. Mas, a explicação mais pé no chão
é que os roteiristas estavam só tirando onda com a figura pública do Trump, sem imaginar que estavam prevendo o futuro. Eles usaram a imagem de Trump como um símbolo de exagero e extravagância, sem saber que ele realmente chegaria ao poder. E não é só o Trump. Os Simpsons têm um histórico de previsões que se tornaram realidade, desde invenções tecnológicas até eventos culturais. Isso só aumenta o fascínio e a mística em torno da série. Os fãs adoram especular sobre o que mais a série pode ter previsto. Cada novo episódio é analisado em busca de pistas sobre o futuro, transformando a série em um verdadeiro oráculo pop. E claro, isso só aumenta a popularidade e o legado dos Simpsons. A série não é apenas um show de comédia, mas um fenômeno cultural que continua a surpreender e encantar gerações. No fim das contas, a previsão da presidência de Trump pelos Simpsons é um lembrete de como a realidade pode ser tão imprevisível quanto a ficção. E quem sabe o que mais o futuro nos reserva? Tecnologia precoce, relógios inteligentes e chamadas de vídeo. Os Simpsons não mandam bem só em política, a tecnologia também está no radar deles. Em 1995, eles mostraram um relógio que também era telefone. Na época, era coisa de outro mundo, mas hoje a gente tem smartwatch para tudo quanto é lado. Fazer ligação, mandar mensagem, até ver os batimentos cardíacos, tudo na palma da mão, ou melhor, no pulso. Em outro episódio, de 1992, a série mostrou uma família batendo papo por vídeo. De novo, parecia coisa do futuro, mas hoje em dia, com essa pandemia, o Zoom virou nosso melhor amigo. É tentador dizer que os Simpsons têm poderes paranormais, mas a real é que eles estavam ligados nas tendências da época. Afinal, a ideia de relógios inteligentes e videochamadas já rolava na ficção científica muito antes de Os Simpsons. Obras da realidade, ebola e pandemias. Neste capítulo, vamos explorar como a ficção e a realidade se entrelaçam de maneiras surpreendentes e, às vezes, assustadoras. Em um episódio de 1993, os Simpsons mostraram uma doença braba chamada gripe de Osaka se espalhando pelo mundo. Esse episódio, que parecia apenas mais uma história engraçada, acabou se tornando uma espécie de premonição. A doença, que surgiu no Japão, causou aquele alvoroço, todo mundo querendo uma cura. As cenas mostravam personagens em pânico, buscando desesperadamente uma solução, algo que se tornaria muito familiar anos depois. Apesar da gripe de Osaka ser ficção, o episódio foi tipo um déjà vu da epidemia de ebola em 2014 e da pandemia de Covid-19 em 2020. A semelhança entre a ficção e a realidade é impressionante e nos faz refletir sobre como a arte imita a vida. Mesmo que as doenças reais e fictícias não sejam iguaizinhas, a maneira como os Simpsons mostraram uma pandemia global, com direito à quarentena, falta de remédio e fake news para todo lado, é de arrepiar. A série capturou perfeitamente o caos e a desinformação que acompanham uma crise de saúde global. O episódio mostra que a série sabe lidar com os medos da galera de um jeito que parece até previsão. Eles conseguiram prever, de certa forma, a histeria coletiva e a busca frenética por respostas que vimos durante a pandemia de Covid-19. Vale lembrar que os Simpsons não são os únicos a falarem de pandemias. Muitas outras obras de ficção científica e filmes de terror abordaram o tema de doenças devastadoras. A ideia de uma doença braba se espalhando pelo mundo já é clichê na ficção científica. Filmes como Contágio e Guerra Mundial Z exploram esses cenários de maneira detalhada e assustadora. Mas a maneira como eles mostraram o medo e a incerteza de uma pandemia global é prova de que os roteiristas manjam dos paranauês. Eles capturaram a essência do pânico e da incerteza que uma pandemia pode trazer, algo que se tornou muito real para todos nós nos últimos anos. Além disso, a série também abordou como as fake news podem se espalhar tão rapidamente quanto o próprio vírus, criando um ambiente de desconfiança e medo. Isso é algo que vimos acontecer repetidamente durante a pandemia de Covid-19. A resposta da comunidade e o impacto social de uma pandemia são temas recorrentes na série. Os Simpsons mostraram como as pessoas podem se unir em tempos de crise, mas também como podem se dividir devido à desinformação e ao medo. No final das contas, os Simpsons não apenas nos fazem rir, mas também nos fazem pensar.
Eles têm uma maneira única de refletir sobre a sociedade e prever tendências futuras, muitas vezes de maneiras que só percebemos anos depois. A crise grega, uma premonição econômica? Em 2012, os Simpsons mostraram a Grécia quase falindo. O episódio que zoava a crise na Europa mostrava a Grécia sendo vendida no eBay e o Homer na TV grega com a boca coberta por fita adesiva. 4 anos depois, a Grécia viveu uma crise braba, quase não conseguindo pagar suas dívidas. Apesar da crise real ter sido bem mais complexa do que a zoeira dos Simpsons, o episódio mostrou que eles sacaram as fraquezas da economia grega. Essa previsão, mesmo não sendo tão famosa quanto as outras, mostra que a série consegue fazer graça com as coisas atuais de um jeito que parece profecia depois. Os roteiristas dos Simpsons são feras em identificar o que está por vir e levar ao extremo, mesmo que pareça absurdo na hora. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.